pessoal, professora Joyce aqui falando. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o tempo verbal presente no inglês. Eu estava dando uma aula para os meus estudantes do curso técnico e me surgiu a ideia de fazer esse vídeo com vocês, de compartilhar esse vídeo com vocês, porque muitas pessoas acabam confundindo os tipos de presente que nós temos no inglês. Apesar de ser bem fácil, bem tranquilo, pessoal, quando se descobre, o caminho, você descobre as dicas certas, não fica difícil, fica bem mais fácil que no português. Mas, apesar disso, ainda tem gente que pode confundir e, por causa disso, eu tô fazendo esse vídeo com vocês para poder esclarecer algumas dúvidas, para poder conversar com vocês sobre esse tempo verbal. O tempo verbal presente, no inglês, nós temos três. Nós temos o present continuous, o present simple, que é o simple present, mesma coisa, e o present perfect. O present perfect, ele não vai ser assunto desse vídeo agora não, tá? Nesse vídeo eu vou falar com vocês só sobre o present simple e o present continuous, que são os que mais confundem. O present perfect, na verdade, ele não é nem um tipo de presente, porque ele pode ser considerado como um passado presente. Então, o que mais vai confundir é o present continuous e o simple present. Por isso, hoje eu vou falar com vocês sobre eles. No português, pessoal, o que acontece no português? Por que às vezes a gente fala que o inglês é mais fácil que no português? Porque no português as palavras mudam, os verbos mudam de pessoa para pessoa. Como assim? Quando eu vou conjugar um verbo no presente, vamos supor, o verbo conversar. O verbo conversar, eu vou conjugar ele em português. Eu converso, tu conversas, ele conversa, eles conversam, nós conversamos, vós conversais. Então, vocês veem que muda a palavra. Já no inglês, não. É sempre o mesmo verbo em todas as pessoas, é sempre a mesma palavra. A palavra não muda de pessoa para pessoa, tá bom? Então, o verbo conversar seria o verbo to talk, o verbo talk. E seria I talk, eu converso, you talk, você conversa, he talks, ele conversa, só que aí com o acréscimozinho do S, que é o simple present, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Só muda esse acréscimozinho do S na terceira pessoa do singular. Então, por isso que a gente fala que é mais fácil, porque não há mudança. A única coisa que vai mudar é o Szinho na terceira pessoa do singular no simple present. No present, então vamos falar um pouquinho sobre o simple present. O simple present é o verbo, o tempo verbal, que indica uma ação que acontece com uma certa frequência, ou hábitos, ou gostos. Então, por exemplo, eu tomo sorvete todos os dias. É um hábito, eu sempre faço aquilo, por isso nós usamos o simple present. Ou, por exemplo, eu não falo com a minha mãe. É um fato. É um fato, eu não falo com a minha mãe. Então, eu uso o simple present. Outro exemplo, eu amo jogar bola. Esse eu amo é um fato também, um hábito. Eu jogo bola, eu amo jogar bola, é um fato. Também uso o simple present. Então, nós usamos para hábitos, para fatos, para coisas que acontecem com uma certa frequência. Por exemplo, eu estudo música 2 vezes por semana. Tem uma frequência, 2 vezes por semana. Então, eu uso o simple present. Como ele vai ser escrito no inglês? O verbo, gente, o verbo em inglês, ele vem sempre com aquela partícula to, que mostra que o verbo está no infinitivo. Então, to talk, to love, to read, to write. Essa partículazinha to mostra que o verbo está no infinitivo. No português, nós temos no infinitivo as terminações ar, i. Então, falar, escrever, dormir, mostra que o verbo está no infinitivo, certo? No inglês é a partícula to. Para a gente passar para o presente, é só a gente tirar essa partícula to no simple present, Simple present a gente só vai tirar a partícula to. Então, se o verbo é to talk, conversar, nós só vamos tirar o to
e conjugar ele talk, I talk, you talk, e etc. Só vai mudar na terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? É ele ou é ela. Então, é he ou é she ou é it, porque it determina objetos e animais. Então, quando chegar no he, no she ou no it, quando estiver se referindo à terceira pessoa do singular, quando estiver se referindo, então, a uma pessoa, tanto homem quanto mulher, ou estiver se referindo a um objeto, a um animal, a uma coisa, né? Nós vamos acrescentar o S na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, o verbo love, eu vou conjugar ele love, love, love. Se eu estiver me referindo a um homem, ou uma mulher, ou uma coisa, um cachorro, um gato, vai ser loves. Eu vou acrescentar o S na terceira pessoa do singular. É só isso que vai mudar no simple present, a única coisa. Quando eu estiver me referindo a um homem, ou uma mulher, um objeto, um animal, eu vou colocar o Szinho no final do verbo. Só isso, beleza? Fechou? No present continuous, já tem um pouquinho assim de variação, mas não muita. É também bem tranquilo. Para começar, o que o present continuous vai expressar então? O present continuous, ele expressa uma ação que está acontecendo no momento da fala, ou há fatos que estão acontecendo no momento. Por exemplo, o coronavírus está se espalhando pelo mundo. É uma coisa, um fato que está acontecendo, né, ao longo do tempo, ao longo do momento que eu estou falando. Então, está se espalhando. Outro exemplo, eu estou conversando com vocês. É algo que está acontecendo agora, no momento da minha fala. Pode também se referir à moda. Por exemplo, as mulheres estão usando saias atualmente, muito mais do que antes. É uma moda, né? É algo que está acontecendo também no momento, dá esse sentido. Como que nós vamos escrever ele no inglês? O present continuous no inglês, se a gente reparar, é o mesmo que no português, porque no português essa terminação ando, endo, indo significa gerúndio, né? Então, eu estou conversando e eu uso o verbo ser ou estar também, né? Eu estou conversando, está se espalhando, estamos falando, estamos comendo, ele está amando a fulana de tal. Então, no português a gente já usa o verbo ser ou estar com o verbo no gerúndio, que é a terminação ando, endo, indo. No inglês, a mesma coisa. Nós vamos usar o verbo ser ou estar, que em inglês é o verbo to be, que é am, is e are, no presente, certo? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Enfim, nós vamos usar o verbo to be, lembrando sempre, quando que eu vou usar o am? Só para eu. Então, I am talking, eu estou falando. Se for you, eu vou usar qual? Eu vou usar are. You are loving, você está amando, tá? Então, só lembrar quando a gente vai usar cada verbo to be. E quando é a terceira pessoa, né? Ele ou ela, ou para objeto animal. Então, por exemplo, o cachorro, the dog, is eating. O cachorro está comendo. Então, é o is. He is reading. Ele está lendo. Então, vou usar o is também, tá bom? E o que mais que a gente vai usar? A terminação ing. Então, essa terminação ing vai para todas as pessoas, tá? Então, todos os verbos, quando estiver no present continuous, quando for uma ação que está acontecendo no momento da minha fala, tem que ter essa terminação ing. Então, por isso que eu falei, he is reading, ele está lendo. Esse lendo tem a terminação ing no inglês, que é um fato que está acontecendo no momento, é o gerúndio no inglês, né? She is talking, ela está falando, terminaçãozinha ing. Então, para todas as pessoas, todos os verbos têm que ter essa terminação ing. E o verbo to be na frente, né? Na frente do verbo. Certinho?